é o horário certo para... Ele sente fome, ele come. O que é oferecido é oferecido coletivamente. Então, a escolha é para todos. Ele não chega e diz, eu não quero isso, faça outra coisa. A gente pode até fazer substituições, mas via regra está tudo oferecido igualmente. E o que mais me impressionou, eu venho aqui dizer, é que eles comem a saladinha. Comem. Que normalmente em casa a gente não vê isso. Não, porque nós mesmos, nós não oferecemos para os nossos filhos. Isso é fato, não é? Isso culturalmente falando, a gente traz esse histórico, não é? E os outros pontos, esse é o estímulo principal que eu considero. Os outros estímulos, que aí a gente vai nos aspectos cognitivos e motores, né? Principalmente para os Principalmente os aspectos motores, nesse horário extensivo da escola regular, a gente intensifica mais as ações. Porque a criança já passa um período de 4 horas na escola regular, onde ele está sendo submetido apenas ao estímulo cognitivo. Então, no horário extensivo, a criança precisa extravasar essas energias, mas as energias corporais. Então, dentro de atividades que desenvolvam a coordenação motora ampla, principalmente, a criança vai ter aulas de esporte, vai ter rotinas de brincadeiras mesmo no parque, brincadeiras associadas a algum projeto que a gente está desenvolvendo num determinado período, que vai favorecer o crescimento também, porque corpo e mente eles têm que caminhar juntos. E o aspecto socioafetivo, esse é de extrema relevância. Eu acho que a Cristiana fala bem sobre esse ponto, mas essas relações construídas, essas relações interpessoais construídas logo na primeira infância, isso tem um favorecimento na vida adulta, sem a gente não tem nem noção do quanto isso é favorável para essas crianças, porque eles começam, principalmente crianças que são filhos únicos, eles começam... É um novo modelo da família brasileira. Exatamente. Então, eles convivem coletivamente, eles não têm um espaço que é único, eles têm um espaço que é para conviver, respeitando os limites que são impostos via regra da própria instituição, que são impostos pelo grupo, porque são construídos combinados, que eles vão sabendo até onde eu posso, porque tem o meu colega, tem o meu amigo ali, e eu preciso respeitá-lo. Então, essas construções, elas são muito benéficas para a vida da criança. Eu acho que fecha muito bem o que a gente está conversando sobre a escola de tempo integral. A gente tem até uma imagem ali, são 4 criancinhas pequenininhas, todas na mesma piscininha. Isso é um pouco do compartilhar o momento de lazer. Isso é importante dentro do que Luciana está falando, porque, como a gente bem colocou, a configuração da família hoje é filho único. Então, é a vontade dele, a rotina dele, o que ele quer fazer, na hora que ele quer fazer. E a gente escuta muito que filho único normalmente é um pouco egoísta. Isso. Né? A criança que ela é filha única, ela normalmente... O brinquedo é dele e ele não empresta. E assim, os pais, muito por esse sentimento de culpa, têm muita dificuldade de frustrar os filhos. E a frustração, em muitos momentos, ela é positiva. Porque na hora que eu dou um não ao meu filho, ele vai saber que mais na frente ele vai ter outros nãos. Então, o meu não é mais benéfico, de repente, do que o não que a vida vai dar na hora que ele aprendeu a se frustrar. Tanto comigo, enquanto mãe, dentro da família, e na escola, como Luciana falou. Quando a gente trabalha com regras, com limites, justamente a criança vai saber que vai ter momentos que as coisas vão ser feitas do jeito que ela quer, principalmente ali no convívio com o grupo, e outras vezes não. Vai ser feito da forma que, de repente, outra criança quer. E aí eu vou saber realmente lidar com esse não. Essa criança vai saber lidar com esse não, e isso ela leva para a vida. Isso é importantíssimo. Cristiana, uma coisa que eu percebi também, estando lá e convivendo com essas crianças, foi que elas são normalmente um pouco mais independentes. Eu falo até mesmo que muitas crianças que a gente vê e que a gente convive no dia a dia, são crianças mais independentes, elas já vão para o banheiro, elas ajudam a professora a passar o shampoo na cabeça, e essa independência, ela pode ser negativa, não? Olha só, a gente quando trabalha com autonomia, ela nunca pode ser negativa. Por quê? Porque na hora que eu tenho autonomia, eu vou me virar. É muito mais fácil eu, enquanto adulto,
ter a independência de resolver as minhas coisas do que eu ficar sempre esperando por alguém. Então, na hora que eu tenho essa autonomia, que eu tenho a iniciativa de já pegar minhas coisas, ir para o banho, tomar o meu banho, né? Me trocar, de repente ajudar a professora, o que é que eu estou fazendo em casa? Eu também estou indo para o meu banho, tomando o meu banho, de repente ajudando a minha mãe, que está com o meu irmão pequeno, entende? Mas é claro que os pais, na hora que vê a autonomia dos seus filhos, é importante que eles olhem. Isso não significa que essa criança ela não precise de ajuda. Ter autonomia não é sinônimo de não precisar de ajuda, de forma alguma. A gente conversa mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu queria pedir licença até para mandar um recado, uma atenção para os homens sofisticados e de bom gosto. A Líder Rio é a pronta entrega de Natal, que tem o seu estilo. No segmento de moda masculina, você vai encontrar conforto, elegância e praticidade. Não perca tempo. Vá até a Líder Rio e conheça as facilidades de cadastro para realizar as suas compras. Quem sabe você pode até ganhar um dinheiro sendo revendedor. Gostaram? Conheça agora um pouco mais da Líder Rio. De volta com o Band Mulher, hoje a gente está falando sobre o período integral. As crianças que ficam na escola o dia inteiro. A gente está aqui com Luciana Fortunato, que é pedagoga, com Cristiana Oliveira, que é psicóloga. Tem um pouco disso, a gente estava falando da independência dessas crianças, né? Isso. Ela frustra muito mais o pai, Luciana? A independência da criança é aquilo que Cristiana fala. Quando a criança é muito independente, o pai pensa que é porque não precisa mais dele. Então, isso dá um certo desconforto ao pai, porque o pai quer que o filho seja dependente, por mais que se pregue. Ainda é um bebezinho, né, na cabeça do pai. É, porque filho não cresce e isso é fato. A gente pensa que o filho da gente não cresce, rapidamente ele cresce e a gente quer que tenha as mesmas atitudes quando era bebê. A gente está sempre cuidando. Então, essa autonomia, essa independência, muitas vezes, por alguns pais, isso não é encarado como benéfico, né? Mas tem que entender que isso vai facilitar a vida da família, não é só da criança, é da família. É muito bom você ter um filho que tenha atitudes, que tenha um senso crítico também bem desenvolvido, que saiba se posicionar nos momentos certos e colocando o seu ponto de vista com criticidade e que também tenha ações que facilite o dia a dia da família. O que é que a gente observa muito? Pai e mãe trabalham e sai muito cedo de casa. Então, esse despertar, dependendo da maneira como a criança desperta ou a família desperta, isso já traz um pouco de carga negativa para a escola. Quando a criança é mais independente, esse despertar, ele já começa bem, a família já entra no clima de harmonia para chegar no ambiente escolar. Se a criança vai passar o dia todo na escola, o que é ideal é que ela desperte bem, que ela vá feliz para a escola e não a criança ir dormindo para a escola e acordar na escola. É porque é um susto, né, para ela quando ela acorda, de repente ela está na escola. Ou o contrário, a criança sair da escola muito cansada. Nós temos dentro da rotina um momento do descanso. Esse descanso é saudável. A gente sabe que há necessidade para a criança descansar, mas muitos pais criticam e chegam à coordenação e pedem para a criança não dormir. Para chegar em casa e já Porque dormir. chega em casa, ele já está no máximo, né? Não tem mais energia. Então, ele chega, ele apaga. E isso faz com que a mãe siga a rotina noturna, né? Porque toda mulher tem essa rotina à noite. Hoje a gente vê a grande maioria das mulheres, elas estão almejando algo mais na sua profissão. Então, a carreira acadêmica toma muito tempo da família, toma muito tempo dessa mulher. Leva muito trabalho para casa. Leva muito trabalho para casa e o filho fica em segundo plano. E quando é do tempo integral, é como se a escola tivesse que dar conta de tudo, inclusive do afetivo. Eu queria até lhe interromper, a gente estava falando que as crianças elas têm muitos estímulos e elas brincam e elas estão na natação, da natação vão para o judô, as meninas vão para a ginástica e fica em tantas atividades, esse tipo de excesso de atividade, digamos assim, não chega a estressar as crianças? Tudo a gente tem que observar como a criança reage a cada estímulo que ela recebe.
não é interessante e a gente procura não colocar dentro da rotina, no dia da natação, o judô, no dia da dança, a natação. A gente procura colocar em dias diferenciados, de maneira que a criança tenha a cada dia um tipo de estímulo. Não é interessante a criança sair da natação, entrar na aula de judô, ou sair da natação e ir para a aula do jazz. Não é interessante, porque ela gasta muito mais energia, né? Então, há esse cuidado nessa programação, né, para que a criança tenha todos os estímulos e não sobrecarregue, não fique exausta, né, de ter participado de tantas atividades. A gente fala tanto das vantagens da escola em tempo integral. Existe alguma desvantagem, Cristiana, para a criança esse passar o dia inteiro na escola? Existe a desvantagem quando a família não tem o tempo devido para essa criança. Então, como a Luciana colocou, quando essa criança ela é colocada em segundo plano, existe sim uma desvantagem. Por quê? Porque a mãe chega, a família chega na escola e diz, olha, não coloque ele para dormir porque eu quero que ele vá para casa dormir. Qual é o tempo que essa mãe, que esse pai vai ter com esse filho? Ele saiu da escola dormindo, chegou em casa, mal viu os pais, nesse sentido há uma desvantagem. É importante que durante um período do ano, os pais se programem para que uma das férias coincida com a da criança, para que eles passem pelo menos uma semana ou 10 dias fora da escola, porque às vezes o que a gente vê muito é a criança de janeiro a janeiro dentro da escola. E isso realmente, em alguns casos, começa a ser prejudicial, porque a criança, assim como o adulto, precisa sim de férias, precisa sair daquela rotina, precisa descontaminar um pouco para poder voltar bem para a rotina de volta da escola. E isso, ele precisa ter esse momento de lazer com a família. Os finais de semana é importante que a família, como o pai colocou na matéria, tenha uma programação para os filhos. Por quê? Porque aí sim, na hora que eles começam a ter essa atenção voltada para os filhos, não é prejudicial. Fica sendo prejudicial na hora que essa família diz, eu não tenho tempo para o meu filho, o meu primeiro plano agora é a minha formação, é a minha vida profissional. Quando eu concluir o que eu quero, aí eu vou olhar para o meu filho. Quando eu escuto diálogos do tipo, eu não tenho tempo hoje para o meu filho, porque eu estou trabalhando para proporcionar o futuro dele melhor, o que eu puder dar de melhor para ele, aí sim que eu vou poder olhar para o meu filho. Sim, e o presente? E o que o seu filho está hoje? Então, na hora que essa criança ela começa a demonstrar que está pedindo socorro, a gente tem que parar e orientar essa família. O que é que está acontecendo para que o seu filho esteja dessa forma? É como a Luciana disse no início, a escola ela não supre tudo. A gente está para educar no sentido da palavra educação e não a afetividade também. Mas a gente nunca vai suprir a afetividade da família. Pai e mãe é pai e mãe, não tem como substituir. Não tem. Eu queria agradecer demais a presença de vocês duas aqui, trazendo os esclarecimentos. E queria, só para a gente encerrar, mostrar que a prova de que a educação em tempo integral dá certo é que o Estado se faz valer também dessa nova ferramenta. O município já tem a escola em tempo integral. Eu queria agradecer demais aqui a presença de vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigada. Uma excelente tarde para você. A gente volta amanhã, 1h30. Não perca. Tchau.